Fala aí, turma do canal PSI, tranquilo? Aqui é o Alisson Pavilac. Nesse vídeo nós vamos aprender a criar conceitos de uniformes, praticar nosso design de uma maneira esportiva. Você que curte futebol, por exemplo, e edição de imagens, poderá praticar a partir de agora com esse mockup que eu encontrei na internet, nos fóruns ainda da internet. E é algo bem interessante que você pode utilizar ali objetos inteligentes para ir aplicando os seus designs e ele vai se ajustando, se moldando dentro desse mockup. Vamos para a tela do meu computador então aprender como utilizar esse mockup? Então bora lá! Essa daqui é a minha base inicial, né? Eu tenho aqui até um logo tipo da Nike, se você quiser utilizar o logo da Nike, da Adidas, da Puma, da Under Armour, enfim, qualquer marca, utiliza aí para fazer o seu design. E aqui a gente tem classificado por pastinhas tanto a camisa da frente quanto a camisa de trás. Olha, então expandindo a pasta da camisa da frente, a gente tem a pasta lá na frente que são com os efeitos de luz e sombra, que dão toda a textura, a iluminação, aquela personificação da camiseta que deixa mais realista, né? Que aqui, ó, por exemplo, se eu ativar a base, essa daqui foi o desenho inicial e depois com luz e sombras que foi aplicado. Já inclusive tem uma textura muito bacana também daquelas camisas modelo jogador. E aqui embaixo são os objetos inteligentes, onde a gente aplicará os nossos efeitos, nossos desenhos gráficos aqui para a camiseta. Se eu ativar a visibilidade, você vai ver que vai estar um quadriculadinho, mas é ali nesse quadriculadinho, dentro do objeto inteligente, que a gente vai aplicar os nossos efeitos. Porém, caso você não queira aplicar efeitos, desenhos ali e tal, pode tirar essas visibilidades que você pode modificar através das cores apenas. Por exemplo, aqui embaixo ó, tá tudo descrito, os detalhes da manga, o abaixo da gola, que é esse risquinho, a parte interna, enfim, ó, detalhes da manga. Dá 2 cliques ali no seletor de cores, vem aqui e faz a alteração como você preferir. Caso você queira modificar de maneira sólida, com a cor sólida, sem aplicar alguns recursos gráficos aí personalizados da sua camiseta. Isso daqui por tudo, ó, até aqui a parte da frente, ó, aqui a parte maior também. Você pode alterar tudo de maneira individual, muito da hora. E aqui a parte de trás funciona da mesma maneira. Essas partes dos efeitos aqui você não vai mexer, até pode retrair. E dentro dos objetos inteligentes é que você faz uma personalização mais manual. E aqui embaixo ainda tem as cores que você pode ajustar ali parte por parte com a cor sólida da sua preferência, caso você não queira colocar nenhum desenho. Então já explicado aqui, embaixo ainda uma cor sólida do fundo, né? Caso você queira mudar aqui a apresentação. Apresentado então esse PSD, vamos começar nossas personalizações para você ver como que se faz isso na prática. Vamos lá, então eu vou trabalhar bastante aqui com os objetos inteligentes, que é onde a gente consegue personalizar melhor esse nosso mockup. Começar aqui, por exemplo, pela frente. Ó. Vou ativar a visibilidade de todos aqui, na verdade. E para a gente modificar um objeto inteligente no Photoshop, a gente dá 2 cliques na miniatura desta camada. Vamos começar aqui então pela parte central da camisa da frente. Dando 2 cliques, vai abrir um novo arquivo lá em cima, ó, que é responsável por esse objeto inteligente. Então, tudo que a gente fizer aqui e dar um Ctrl S, salvar, afetará diretamente a imagem do mockup. Então vamos lá, por exemplo, vou colocar um degradê aqui, vou fazer uma camisa da seleção brasileira, por exemplo. Vou colocar um degradê aqui amarelo. Então clicando aqui em degradê, eu vou criar um novo degradê. Clico na primeira caixinha aqui, vou dar uma cor, um amarelo um pouco mais pesado, mais carregado aqui na parte de baixo. Ok. E aqui na camada de cima vou aumentar a opacidade 100%, na camada de baixo eu altero a cor. Então aqui vou colocar um amarelo já um pouco mais clarinho. Vamos ver. Fazendo alguns testes apenas, né? Ok novamente. Se eu der um Ctrl S então e voltar lá para o mockup da camisa, você já vê que a gente tem esse degradê aplicado aqui, ó. Tava assim, ficou assim. E tava assim por quê? Porque aqui, ó, adicione o seu design. Então tudo que você colocar aqui em cima e salvar, afetará lá diretamente, será aplicado, né, na camisa do mockup. E se você quiser fazer qualquer outro tipo de design, mande ver. Por exemplo, eu tive a ideia de colocar as estrelas da bandeira do Brasil, que
corresponde a todos os estados aqui na parte da frente. Então, consegue fazer isso aqui? Consegue. Você pode colocar qualquer forma personalizada, brushes, desenho. Você mesmo pode desenhar aqui, colocar listras, enfim. Vamos lá colocar essas estrelas como eu mencionei. Então, vou clicar aqui com o botão direito do mouse e abrir com Adobe Photoshop na bandeira do Brasil. Eu vou disponibilizar todos esses recursos, esses arquivos, enfim, para você baixar caso você queira fazer mais ou menos como eu estou fazendo aqui também. Quero então só essas estrelinhas aqui. Como que eu faço para selecionar? Eu posso vir selecionar intervalo de cores e pegar tudo que é branco, ó, e dar um OK. Legal? Então ele já fez seleção de tudo que é branco. Vou dar um Ctrl J para duplicar. Tirar a visibilidade de baixa. Inclusive ele pegou até a parte amarela, o que a gente não quer, né? Mas enfim, vamos pegar aqui com a ferramenta laço poligonal. A gente faz uma seleção por fora, ó, apenas para pegar as estrelas. Ó, a parte do ordem e progresso eu não quero. Legal, a gente já fez então a seleção das partes de baixo, das estrelas de baixo. E ainda pressionar Shift para aparecer o sinalzinho de mais, para a gente adicionar ainda uma seleção na estrela ali de cima. Ó. Agora sim, Ctrl C. Eu volto aqui para o meu objeto inteligente, onde eu estou fazendo o design da parte central da camisa, e dou um Ctrl V para colar. Ó que maneira, agora eu já tenho todas as estrelinhas aqui. Posso dar um Ctrl T e Alt e vou aumentar proporcionalmente. E aqui, onde você jogar para cima, vai ficar em cima da camisa, lado direito, esquerdo, centro, baixo. Enfim, eu vou aumentar aqui proporcionalmente também. Só que eu acho que branco não vai ficar legal. Deixa eu dar um Ctrl S para ver como é que vai ficar lá. Então, ó, salvou. Ó, ficou dessa forma. Ficou até maneiro, né? Mas acho que ficou muito chamativo. Talvez se ele fosse um amarelo, um sobretom ali, já ia ficar maneiro. Então, eu vou dar 2 cliques aqui ao lado para abrir os estilos de camada, né, das estrelinhas. E aqui eu vou colocar uma sobreposição de cor. Posso até clicar aqui em modo de mesclagem, ele está em normal, vou pegar o seletor de cores e vou capturar uma cor aqui debaixo, daquele degradê inicial, que depois ele concluiu com um amarelo um pouquinho mais claro. Então vou dar um OK, OK novamente aqui, e vou dar um Ctrl S para ver como é que fica lá. Ó, já ficou mais maneiro, né? Eu já curti desse jeito aqui. A gola, por exemplo, eu vou modificar diretamente na cor lá. Então vou buscar aqui um tom de verde, que eu acho que fique legal. Ó, esse já tá bacana. Até dar um Ctrl C aqui para copiar esse código hexadecimal. 28C546. Dá um OK aqui. Porque agora eu vou criar as mangas. E acho que nas mangas eu vou colocar alguns efeitos ali ondulados, assim, que represente as montanhas, morros do Brasil, enfim. Eu acho que vai ficar bacana essa ideia. Colocar aqui como detalhe na manga e eu vou colocar ele em verde. Então vamos abrir aqui o objeto inteligente das mangas agora e começar o design. Pode ser aqui da manga direita, no caso de frente aqui. 2 cliques. Ó, também tá aquele quadriculadinho, normal, né? Porém, agora eu vou criar, então, pode ser com uma ferramenta caneta, ó, por exemplo. Você pode criar da maneira que você quiser, com a ferramenta pincel, caneta, fazer linhas, traços, listras. Eu vou criar como se fosse umas ondas, como mencionei. Vamos ver se fica bacana. Posso fechar aqui mesmo. E vou pintar de verde. Já tinha dado um Ctrl C, então vou dar um Ctrl V no mesmo verde, ó, para pintar esta parte. Ó, aqui tá maneiro. E eu posso criar até mais alguma outra forma aqui por debaixo, para dar um sobretom de verde também, que eu acho que também vai ficar legal. Então vamos lá. Vou até pegar a mesma cor do verde aqui, vou dar um Ctrl V para colar o mesmo verde, porém vou diminuir a opacidade para deixar um pouquinho mais suave. Ó. Vamos ver se fica legal, né? Se não ficar, a gente vem e altera sem problema. E eu vou tirar aqui esse adicionar seu design, vou tirar a visibilidade e vou dar um Ctrl S para salvar. Ó, até ficou maneiro, Só que aqui ele estava como vermelho, né? A cor da camisa, da manga, então a gente vai alterar as cores das mangas. Pegar talvez aqui voltando na parte central onde eu fiz, cadê você? Aqui, ó, o meu degradê. E eu vou pegar a cor daquele amarelo lá de cima. Para pintar as mangas ou a desse amarelo. Não sei como que fica melhor. Vou pegar acho que o amarelo mais forte. Vou dar um Ctrl C
para copiar o código hexadecimal aqui, ó, correspondente àquela cor. Cancelar aqui. Voltar lá no mockup da camisa e alterar diretamente aqui nas cores das mangas, ó. Então 2 cliques aqui no seletor de cores e Ctrl V para colar. Ó, mais forte aqui, será que fica bacana mesmo ou mais clarinho, né? Acho que mais claro, né, turma? Vai ficar mais maneiro. Ó, assim ficou mais legal. Aí posso dar um aqui também. E agora eu posso replicar exatamente o que eu fiz nessa manga para outra. Só acho que deixasse um pouquinho mais verde aqui, ó, mais escuro na parte de baixo, ia ficar mais bonito ainda. Então deixa eu fazer mais um detalhezinho aqui, ó. Vamos ver de que maneira. Com essas ondas também. Ou de maneira reta, será? Vou fazer acho que de maneira reta. Aqui, ó, tipo essa parte de baixo aqui mais escura. Jogar pra frente. Ou até dessa cor mesmo, ó. Será que fica legal? Deixa eu dar um Ctrl S pra verificar. Ó, ficou maneiro, né? Testar uma outra cor um pouco mais verde aqui, ó. Sempre se faz alteração, dá um Ctrl S para salvar o objeto inteligente, que ele será aplicado diretamente lá no mockup. Assim ficou melhor. Então eu vou pegar todas essas camadas aqui, ó, pressionar Shift, clicar, selecionar todas elas, vou dar um Ctrl C. Porque agora eu vou abrir o outro objeto inteligente da outra manga e só vou colar e dar um espelhamento horizontal para ele ficar da mesma forma, só que o inverso, né? Então abrindo aqui o objeto inteligente da outra manga, manga esquerda, 2 cliques na miniatura da camada, Ctrl V para colar. Opa, pera lá que ele ficou no seu design, ó. Então, criando uma nova camada e agora sim Ctrl V. Não deu certo. Vamos ver o que a gente fez de errado. Então voltar aqui. Talvez por causa das formas não está dando certo. Então vamos converter tudo isso daqui. Unificar tudo isso em um único arquivo, ó. Então Ctrl E. Com todas elas selecionadas também não funcionou. Vamos ver, então eu posso fazer com objeto inteligente. Converto em objeto inteligente todos eles. Agora acho que vai dar certo. Ctrl C para colar. Ctrl C para copiar, melhor dizendo. Vem aqui e dou um Ctrl V para colar. Agora deu certo. Agora é só eu posicionar aqui corretamente. E como eu disse que eu tenho que espelhar, né, para ficar no outro lado da manga, ficar igual, só que encerrando da mesma maneira, né? Então eu dou um Ctrl T, clico o botão direito do mouse e eu viro horizontalmente para ele espelhar esse efeito. Deixa eu ver como que mais ou menos a altura mais ou menos que eu coloquei, né? E como que eu deixei encerrando aqui os efeitos, ó. Acho que pode até ser um pouco mais para cá. Vejo que ele está um pouquinho mais alto aqui também. Eu posso baixar um pouquinho aqui. E agora é só tirar aquele azul quadriculado, dar um Ctrl S. Se eu voltar lá, eu tenho a outra manga pintada também de maneira igual, ó, como que eu inverti, né, horizontalmente, ele terminou igual a outra manga aqui. Ficou interessante. Estou me baseando nessas linhas de costura aqui. Inclusive até as linhas da costura você pode alterar a cor. Por exemplo, vem aqui, ó, costuras, tá em branco. Caso você queira colocar um amarelo também para não aparecer as linhas das costuras, coloca. Ó, você pode ter uma visão total aqui das linhas aqui, ó, por exemplo. Ó, tava em branco. Você vem aqui e altera. Quiser deixar no amarelo um pouquinho mais escuro, deixa também. O logo da Nike aqui não tá legal branco. Então vou dar 2 cliques ao lado da camada para abrir os estilos de camada. E vou colocar aqui também em verde, né? Um verde mais escuro assim, acho que vai ficar legal. Ficou maneiro. Ok. Já vou acrescentar também o logo da CBF, que é o escudo da CBF, que eu tenho num arquivo aqui, ó, abrir com Adobe Photoshop, vai abrir SVG. Então vou dar um ok. É o novo escudo da CBF. Então eu vou selecionar esse primeiro aqui que está com o Penta, com o letreiro Brasil, com a ferramenta letreiro retangular ou laço poligonal, enfim, qualquer uma, apenas para fazer a seleção, dá um Ctrl C para copiar. E aqui eu posso jogar tanto nessa parte aqui da frente, ó, deixa eu fechar essa camada aqui, tanto aqui quanto diretamente no mockup. Só que jogue dentro da pastinha objeto inteligente, ó. Então selecionei aqui e dá um Ctrl V, que dele já será aplicado com luz e sombra e a textura da camiseta. Dá um Ctrl T, Alt, diminui proporcionalmente aqui e encontra um tamanho que fique bacana. Ó, veja como que ele já está com a textura, a luz e a sombra.
Só que aqui eu não vou deixar 100% retinho, porque você veja que a camiseta está um pouquinho inclinada e tal. Então você pode pressionar Ctrl e fazer essa inclinação da camisa aqui também, ó. Com cuidado, detalhe, para não ficar estranho também. Coloca essa perspectiva, né? E também, mesmo colocando a perspectiva, ele não seria totalmente retinho. Então você pode colocar essa opção também para criar as malhas no seu arquivo e vir, ó, de maneira mais manual, moldando aqui com a camisa. Aí, após se aplicar, achei que ficou bom, o tamanho tá maneiro, tá grandinho, ó, aqui no lado esquerdo do peito. E você pode deixar tanto dentro da camada do objeto inteligente, como eu mencionei, se você quiser deixar ali com textura e tal. Porém, em camisa de futebol, o logotipo, normalmente ele é emborrachado. Então ele não fica com a textura da camisa, ele fica inclusive até mais destacado. Você pode jogar lá pra cima, igual tá o logotipo da Nike, ó, pra fora das pastas. E aqui você coloca alguns efeitozinhos para simular que ele está emborrachado. Pode dar 2 cliques aqui ao lado da camada para abrir a janela do estilos de camada com os efeitos. E coloca aqui o chanfro em entalhe. Aqui você aumenta o tamanho bastante aqui para 250 pixels e deixa aqui a profundidade com uma porcentagem pequena. Veja que ele já começa a colocar um efeito como se tivesse até o sombreamento. Eu vou deixar aqui o ângulo de 30 graus, ó, por exemplo, para vir a luz de cima para baixo. Se eu aumentar aqui na divisão, você vê que ele está mais claro lá a parte de cima e mais escuro a parte de baixo. Isso daqui dá um aspecto que ele fica meio que assim, a iluminação meio emborrachada do escudo, né? Dá um efeito legal. E você pode colocar até uma sombra projetada, bem pequenininha, e também projetando a sombra para baixo. Também vai dar aquele aspecto de que o escudo está um pouquinho elevado da camisa, que ele tá emborrachado ali. Então eu vou diminuir o tamanho aqui, ó, deixar a distância um pouquinho maior. Cor em preto e opacidade um pouquinho mais também. Só que tem que ser um detalhe, ó, não muito grande e não saltando muito. Então, vamos ver. Qualquer coisa a gente altera e coloca um pouco mais, um pouco menos. Mas aqui já ficou bem bacana. Ó. Então, sem e com o efeito. É um detalhezinho que faz toda a diferença. Tá curtindo o vídeo? Se você quiser aulas exclusivas para dominar todas as áreas do Photoshop, cada detalhezinho, temos os cursos para iniciante, para você que nunca abriu o programa. Vamos de maneira gradativa, eu vou contigo. Caso você tenha qualquer dúvida, eu respondo pessoalmente todos os alunos lá do curso. E se você já tem um conhecimento mediano, intermediário e quer se profissionalizar para trabalhar com o programa, também temos cursos de Fire e Banner e também o novo curso que está saindo de criação de artes para mídias sociais. E se você é fotógrafo, tem um curso especial de edição para fotógrafos. Enfim, muita coisa legal. lojaphotoshop.com.br. Se as vagas ainda estiverem disponíveis, garanta a sua. Veja quanta coisa a gente já fez, ó. Eu acho que cores eu posso alterar aqui também. Abaixo da gola, eu posso deixar um azul. Parte interna do tecido da camisa, como é amarelo, né? Eu posso deixar um amarelo um pouquinho mais escuro até aqui, ó. Ou até mesmo um verde. Não, acho que o amarelo mais escuro fica mais condizente, né, com a camisa. E dá um ok. E se pode colocar alguns outros detalhes também. Como eu já separei aqui os detalhes da Nike, por exemplo, que ela coloca ali o estilo da camisa, né, do tecido, a qualidade e tecnologia do tecido, aquele selo de autenticidade que a Nike coloca nas camisas também. Você pode clicar com o botão direito do mouse e abrir com Adobe Photoshop. Vem aqui, ó, por exemplo, selecionar o Nike Aero Swift. É isso aí, exatamente, ó. Com a ferramenta letreiro, selecionar apenas isso, dar um Ctrl C, virar aqui e agora sim, dentro da camada da pasta objeto inteligente, colar, porque ele fica com a textura, né, luz e sombra, apesar de que aqui vai ser bem pequenininho, ó. Então rotacionar um pouquinho, posso até aumentar um pouquinho essa camada, que ele está muito pequeno. E agora, por exemplo, se eu coloco o modo de mesclagem aqui, ó, de multiplicação ou de escurecer, ele já fica bem inserido. Caso você quiser dar um Ctrl T também, ativar aquelas malhas para vir aqui, ó, e posicionar de uma maneira mais manual também, para dar alguma curvatura, alguma coisa que a camiseta esteja afetando ali, ó, também fica mais real ainda. Como é que tava e como é que ficou. Parece que o tecido está afetando mesmo aquela região. E o selo de autenticidade eu vou colocar aqui desse outro lado. Caso você quiser, pode vir aqui alterar também o ano, né? Aqui tá 2016, vamos ver se a gente consegue fazer uma gambiarrazinha aqui, ó.
É que vai ficar apenas como um detalhe, quase nem vai aparecer, né? Mas vamos ver aqui, ó. Vou pegar aqui essa parte aqui do quadriculado ali, aquele negócio dourado que tá lá por detrás. Vou dar um Ctrl J para duplicar apenas essa parte. Ah, tá bloqueada aqui a camada, então vou tentar desbloquear aqui. Não tô conseguindo desbloquear essa camada. Qual o motivo? É bom de vendo que a gente fazendo junto com vocês, só que a gente vai tendo problemas, a gente vai ter que tentar consertar, né? Então, ó, Ctrl C, Ctrl V, será que vai funcionar? Também não. Nossa, que estranho. Mas enfim, clicando e arrastando funcionou. Então só aumentar que vai ficar lá no fundo, a gente nem vai ver mesmo, ó. Legal? E daí aqui eu posso pegar com a ferramenta letreiro elíptico também essa parte que já que é 2020, que a gente tá neste ano. Seleciono aqui e arrasto para o lado. Eu posso dar um Ctrl J. Ó, acabei de lembrar que não funciona o Ctrl J. E nem o Ctrl C, Ctrl V. O que eu posso fazer aqui então? Digitar o texto, né? Tirar a seleção, clicar e digitar. Não ficou nada legal. Deixa eu tirar desse arquivo. Esse arquivo que eu acho que ele tá com alguma coisa que eu não estou entendendo porque ele não está deixando a gente editar. Então eu vou copiar todo esse selo de autenticidade aqui. Com a ferramenta letreiro retangular mesmo. Um Ctrl C, voltar lá e Ctrl V para colar. Ó, Ctrl T aumentando aqui proporcionalmente. E daí depois aqui eu coloco o 2020, né? Fica mais fácil. Ó, rotacionar um pouquinho. Já está dentro da pastinha objeto inteligente. Veja que está com uma textura bem legal. Vou pegar aqui então e tentar duplicar essa parte aqui. Vamos ver, ó, Ctrl J. Aqui, agora foi, ó. Colocar 2020 aqui, ó. Pronto, gambiarra feita com sucesso. Só apagar um trechinho aqui que tá ficando para fora. Aí, ó, moleque. Camisa 2020 da seleção brasileira de futebol. E você viu que tinha até aqui nesse packzinho aqui ó, com etiquetas e tal. Tem a etiqueta aqui também, ó. Você pode copiar essa parte e colocar lá na parte interna da camisa também para dar um realismo ainda maior. Ó. Ctrl V para colar aqui, Ctrl C para copiar. Você vem e coloca aqui ó, de maneira interna. Você pode deixar centralizado, um pouquinho para a direita para colocar o símbolozinho da Nike e o tecido ali também. Coloca o mesmo efeito ó, de escurecer, acho que vai ficar bacana, ficou. E daí aqui vem e copia esse Nike Aero Swift para colar lá na outra parte também, ó. Pô, e dá para fazer exatamente seguindo o mesmo modelo, faz agora a parte aqui da parte de trás da camisa, né? Só vou mudar aqui o fundo, que eu acho que não tá combinando. Acho não tava combinando absolutamente nada, né? Com a nossa camisa. Deixar aqui um verde, vai ficar legal. Daí aqui faz as mesmas mudanças como a gente foi fazendo na parte da frente, faz na parte de trás. Aqui com o adicional de colocar o nome e número. Que aqui você pode colocar o nome e número com a fonte que você quiser também. Só deixa eu abrir a pasta para mostrar para vocês aqui como que dá para fazer. Ó, alterar a cor completa aqui da camisa na parte de trás. A cor da gola também para ficar semelhante, claro, né? Aqui os detalhes da manga também eu vou colocar. Mas era interessante que a gente fizesse o mesmo efeito. Mas só para ilustrar rapidamente aqui. Para colocar, por exemplo, o número. Ou até efeitozinhos, como por exemplo eu baixei aqui o canarinho pistola. Quer ver? Tá aqui em PDF, ó. Clicar com o botão direito do mouse e abrir com o Adobe Photoshop. Vai abrir ele aqui, ó. Ah, que maneiro, ó. Clicar e arrastar lá. Não, na verdade eu vou dar um Ctrl A e um Ctrl C, porque eu tenho muita aba aberta que eu nem vou conseguir levar até o meu mockup. Agora sim, selecionando lá, Ctrl V para colar. Você pode colar de alguma maneira, ou fazer como um detalhe na gola também ficaria legal. Ou até aqui na parte interna da camisa, ó, ficaria bacana. Detalhe na gola, ou aqui mesmo na camisa, ó.
Joguei dentro da pasta que tinha objeto inteligente da parte de trás da camisa. Vou colocar aqui uma cor também, porque preto não fica legal. Ó, aqui o verde. Fica maneiro. E simular aqui um número, por exemplo. Colocar aqui, ó, camisa 10. Adulto Ney. Alt e aumentando aqui proporcionalmente. Putz, nem tem uma fonte selecionada aqui. Você pode inclusive procurar no Google. Tem esse tipo, quero uma fonte de camisa de futebol. Coloca a fonte, camisa da seleção. Vai aparecer algumas fontes que a Nike já utilizou antigamente aí na camisa da seleção. Vou colocar aqui só como exemplo, né? Ou alguma outra fonte aqui talvez que eu já tenha utilizado no Photoshop. Pode ser essa Strassua, vamos ver. Ó, fica legal. Fica diferente já. Fonte Strassua eu tô utilizando. Pra camisa de futebol não tá muito a ver, né, essa fonte aqui, mas... E com a mesma fonte eu vou criar uma nova camada. Ferramenta texto. Clico e digito Neymar Jr. Ctrl T, Alt, venho na forquilhazinha e aumento o tamanho aqui, ó. Ficou maneiro, vai. Uma edição rapidinha que a gente foi fazendo aqui, explicando, ficou legal. Alisson, mas eu queria acrescentar patrocínios também. Aplica da mesma maneira que colocou aqui o canarinho, ou que a gente colocou aqui as estrelas lá no objeto inteligente, ou dentro da pasta objeto inteligente diretamente no mockup, pode colocar. Por exemplo, eu coloquei aqui o patrocínio da Vivo, que é patrocinador oficial da seleção, mas dentro de uniformes da seleção não tem, né, patrocínio, mas só para ilustrar, ó. Então vou abrir aqui dentro de uma nova camada, Ctrl C, Ctrl A para selecionar tudo e Ctrl C para copiar. Selecionando novamente aqui a pasta onde a gente está editando o nosso mockup. Dentro do objeto inteligente aqui na parte da frente, eu vou dar um Ctrl V para colar, ó. Ctrl T, Alt e diminuindo. Fica posicionado aqui dentro. Ó, caso tivesse patrocínio, né, ficaria assim daí no caso. Ó, ele já tá com a textura e tal. Se você alterar a cor, ele vai alterar com a textura também. Ó, digamos que eu vou colocar aqui o verde mesmo que tava lá, ou até mesmo o azul. Acho que fica legal. Mas não esse. Um pouquinho mais claro. Enfim, tá aplicado lá também. Caso você queira não deixar 100% reto, dá um Ctrl T, ativa as malhas e vai meio que ajustando conforme aqui se tivesse a camisa afetando de alguma maneira, né? As dobrinhas da camisa estivesse afetando de alguma maneira aqui o patrocínio. Nas mangas a mesma coisa, só que daí você abre o objeto inteligente. Por exemplo, vou tirar esse patrocínio, camisa de seleção não fica interessante, né, aqui na frente, mas só para exemplificar, fechar novamente esses arquivos aqui. Tem muita coisa, pera aí. Vamos organizar aqui. Inclusive as mangas eu vou fechar para abrir novamente aqui logo na sequência. Ficar mais claro o exemplo. Então, muito bem, vou abrir aqui novamente então o objeto inteligente das mangas, que aqui, ó, manga direita, por exemplo. E vou colocar o logo da Vivo, por exemplo, que eles tivessem um patrocínio na manga, como que a gente faz para adicionar. Então, eu vou adicionar aqui, ó, diretamente. Shift, vou rotacionar e vou encontrar aqui um lugar que fique legal para o posicionamento da manga. Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Ó, tá quase certinho, então eu posso arrastar um pouquinho mais para baixo, dar um Ctrl S, ali, ó, já tá ajustado com a curvatura da manga, ficou bem legal. E aquele esquema, quiser alterar a cor, manda ver. 2 cliques aqui ao lado da camada, para abrir os estilos de camada, cor, aquele azul que a gente tinha colocado, ó, dá um Ctrl S, ficará aplicado lá também. Caso queira colocar patch, por exemplo, da Copa do Mundo, seleciona a Copa do Mundo, coloca como um patch aqui do lado, também fica maneiro. Vamos ver se a gente acha rapidamente aqui no Google. Patch Copa do Mundo 2018 Rússia PNG. Ó, não é aqui esse o patch, mas eu posso simular aqui, ó. Dar um copiar imagem, só para mostrar aqui como seria se tivesse. Abrir aqui a outra manga. Ctrl V. Vamos fazer aqui com a ferramenta letreiro mesmo, a limitação. Criar um patch aqui, ó. Ctrl J para duplicar apenas essa região que a gente selecionou, e o resto a gente pode deletar. A camada de baixo, né? Então Ctrl T, vou diminuir aqui o tamanho.
Colocar mais ou menos aqui, ó, que seria o pet, né? E dar um Ctrl S para salvar. Vamos ver se fica legal. Nossa, muito grande. Vamos diminuir. Ctrl S, muito grande mesmo assim. Vamos ver, acho que até posso dar pressionar Shift e deixar um pouquinho achatado, ó, como a manga ela tá largando. Deixar menorzinho ainda. Dá um Enter e Ctrl S para salvar. Ó, já tá ficando um pouco mais interessante. Mas ainda não tá legal. Posso diminuir ainda mais e dar uma achatadinha ainda maior. Ó, já quase ficou maneiro já. Se eu aumentar acho que um pouquinho aqui já fica legal. Até colocar uma sombra projetada pro lado de cá também ficaria legal. E aqueles mesmos efeitos que a gente colocou. Ó, posso aumentar um pouquinho para dar um aspecto de que ele tá... Ele tem uma textura, né? Ele tem uma espessura, melhor dizendo. Vou colocar aqui com uma cor com um vermelho um pouco mais escuro. E dá para colocar aquele chanfro entalhe também que a gente colocou lá no logo, ó, para dar um aspecto de emborrachado. Dá um Ctrl S. Aí, ó, ficou maneiro. Colocamos um pet aqui também no lado esquerdo da manga, ó. Enfim, com essas dicas aqui você pode fazer muita coisa. Listras. Já que a gente está mostrando várias técnicas, várias dicas, aqui vamos simular também como se estivesse colocando algumas listras na camisa aqui na parte da frente, por exemplo. Abrindo aqui o objeto inteligente da parte da frente novamente. Eu vou colocar aqui algumas listras logo acima do degradê. Então, criando uma nova camada. Clicando com o botão direito aqui, selecionando a ferramenta retângulo. Listras verticais ou horizontais, será? Eu vou colocar horizontais. E vou até fazer algum design um pouquinho diferente aqui, ó. Então, vou criar e fazer aquelas curvas que a gente fez na manga, vou fazer aqui também nas listras, ó. Então, umas listras um pouco mais finas aqui. Também com um amarelo, tipo um sobretom de amarelo. Ó, vai ficar bem sutil, olha só. Porém, eu não quero essas listras retas, como mencionei. Então, vou dar um Ctrl T, clicar nessas opções aqui de distorção, transformação. E aqui em distorcer eu vou vir e colocar ondas. Ah, não, mas a onda ele só faz interno, né? Será que não vai ter... Ah, ascensão acho que vai ficar legal. É, mais ou menos, mais ou menos. Não era bem essa ideia, mas acho que serve. Vamos ver se tem alguma outra aqui. Ah, essa daqui, ó. Sinalizador. Essa daqui vai ficar legal. Essa era bem a ideia que eu queria. Então, confirmar aqui. E agora eu vou dando, tipo, Ctrl J para duplicar. E vou subindo, ó. Ctrl J e vou subindo. Ctrl J e vou subindo. Com o mesmo intervalo. E Ctrl J e vou subindo. Aí. Digamos que eu não quero também toda a extensão da camisa. Eu posso selecionar todas elas aqui pressionando Shift. Clico na primeira e na última para selecionar tudo. E Ctrl G para jogar dentro de uma pasta. E coloco uma máscara de camada nessa pasta. Pego, por exemplo, a ferramenta degradê. Já vi muita camisa de futebol utilizando isso. Que é de maneira suave ele vai aparecendo as listras. Então a gente pode fazer aqui, ó, de cima para baixo, ó, pressionando Shift. Ó, que efeito maneiro que fica. Ou seja, ele está escondendo aqui e vai mostrando as listras. Se eu der um Ctrl S, a gente aplicou mais um efeito na camisa do Brasil. Ó, e ficou bonito, né? Ó, como que estava sem e como que ficou com. Detalhezinho apenas e ficou bonito. Enfim, turma, esse vídeo aqui foi para mostrar algumas dicas e tal para você que curte futebol e design e edição. Putz, você vai se divertir bastante criando conceitos de uniforme, seja aí para qualquer tipo de marca, time de futebol, enfim. E se vocês criarem conceitos legais, originais, subam aqui em algum banco de imagem aí que esteja gratuito na internet, ou Instagram, Facebook, Behance da vida, e manda o link aqui embaixo para a gente ver aqui como que ficou as suas edições com esse mockup aqui muito da hora. E aí, curtiu as dicas desse vídeo? Espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa o like para ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal também, entre para o nosso time caso você não faça parte. Se você chegou até o final desse vídeo, não é possível que você não faz parte do canal PSI, né? Toda semana a gente está aqui com um vídeo novo. E também, se você quiser mais conteúdos exclusivos, acesse a lojaphotoshop.com.br, que é onde se encontra nossos cursos para iniciantes, de maneira profissionalizante, para você que é fotógrafo. Enfim, tem muita coisa bacana. Confira aqui embaixo, link na descrição. Muito obrigado e até a próxima!